nós estamos à tua presença hoje, declarando que o Senhor é exaltado, diante do que a gente acabou de ouvir, dos testemunhos, diante das bênçãos, das revelações. Nós só pedimos hoje, Senhor, que o Senhor nos deixe contemplar quem Tu és, que o Senhor nessa manhã escancare os céus aqui sobre nós. Pai, rasga os céus, abre as portas dos céus nessa manhã. Nós estamos aqui querendo a Tua presença mais do que qualquer coisa. Ensina-nos, Senhor, a Te amar. Espírito Santo, vem incendiando os corações nessa manhã. Espírito Santo, vai tocando nos corações, vai movendo as nossas vidas. Espírito Santo, que o Senhor nos mostre quem é Jesus. Apresenta-nos a Jesus nessa manhã, apresenta-nos o coração de Jesus, batiza-nos, Senhor, com essa graça, com esse amor de Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, esse Deus que é santo, manifesta-te no meio de nós e apodera-te do teu povo, ó Deus, apodera-te do teu povo, ó Deus, apodera-te do teu povo, ó Deus. Essa aqui é a tua igreja, apodera-te da tua igreja, Senhor, fala com a tua igreja nessa manhã, visita a tua igreja nessa manhã, para a honra e glória do teu nome. Tu és o Santo de Israel, Tu és o amado das nossas almas, Tu és lindo, Tu és bem-vindo. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos, Senhor, nós te amamos, Senhor. Tu és tudo para nós, Jesus. Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Não existe outro na minha vida mais importante do que o Senhor. A minha esposa não é mais importante do que o Senhor para mim. Os meus filhos não são mais importantes. A minha vida não é mais importante. O meu ministério não é mais importante. Nada é mais importante. O Senhor tem tudo de mim. O Senhor tem a primazia. Assim, Deus, como Logos, nós também declaramos: nada é mais importante para nós do que o Senhor. Assume o teu lugar de primazia nas nossas vidas. Santo, Santo, e os anjos clamam. Canta junto comigo em nome de Jesus. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Você pode aplaudir a Ele, que é digno de todo louvor e de toda honra. Aleluia, 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 aleluia. Hoje de manhã eu quero falar com você sobre o tema, um chamado à intimidade. E afinal de contas, o Evangelho não é sobre seguir alguém que a gente não conheça. O Evangelho não é sobre estar na presença de alguém que a gente não queira ou não ame. O Evangelho é sobre um Deus que amou o povo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o Evangelho é sobre um pai que tem filhos, e ele é tão apaixonado pelos filhos, que ele está dizendo: eu não quero que os meus filhos estejam longe de mim, e por isso ele envia Jesus, para que Jesus traga os seus filhos de volta à casa do Pai. E o chamado à intimidade é sobre isso. Deus está nos chamando de volta a esse lugar da intimidade, ao lugar onde, quando nós estamos na presença dele, nós somos supridos em absolutamente tudo. Nós somos restaurados, nós somos vivificados, porque tudo que a gente precisa está na presença
de Jesus. Jesus é esse caminho que nos leva até o Pai. Jesus é essa conexão divina que nos deixa estar conectados ao Pai. Escute, você não vai conseguir ser quem você é, você não vai conseguir ser saudável ou livre, a menos que você tenha um encontro profundo com a pessoa de Jesus. E o texto base que eu gostaria de trabalhar hoje de manhã é justamente um momento onde Jesus nos passa uma das maiores lições de amor nos evangelhos, baseado em Lucas capítulo 7, do versículo 36 ao versículo 50. O texto diz o seguinte: e rogou-lhe, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e o ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara, disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele que mais foi perdoado. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, que significa beijo. Ela, entretanto, desde que eu entrei aqui, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco amou, pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até pecado perdoa? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Esse evento era um evento comum que acontecia em alguns lugares aonde havia pessoas estudiosas da lei, aqueles homens que estavam no templo estudando sobre Deus. Eles se reuniam em alguns momentos nas suas casas, e geralmente eram casas que tinha espaço suficiente para eles convidarem mais pessoas. E Jesus provavelmente estava passando naquela cidade, porque a gente vê nesse capítulo desde o início que Jesus estava fazendo alguns milagres na região. Então Jesus carregava uma fama, e a fama de Jesus era: por onde ele passa as coisas mudam, quem ele toca é transformado, onde houver um enfermo será curado. Então a fama de Jesus ia sendo passada, e obviamente as pessoas estavam buscando saber quem é Ele. Quando a gente sabe que Jesus está na cidade, quando a gente sabe que Jesus está presente, óbvio, Ele é tudo que eu tenho, por isso eu vou atrás dEle, por isso eu vou correr atrás dEle. E é provável que Jesus estivesse ali, passando naquela cidade e até ensinando naquela sinagoga, o que provavelmente gerou algumas controvérsias, porque aquele povo religioso, aqueles líderes religiosos, eles não viam Jesus como filho de Deus, eles viam Jesus como um baderneiro, como um homem qualquer. E Jesus estava vindo como enviado de Deus, como homem de Deus, e ao entrar na cidade, ele não só gerou bem às pessoas, mas ao entrar na cidade, ele gerou controvérsia no coração de algumas pessoas que não queriam ele por perto.
pessoas que não acreditavam no que ele estava falando, e pessoas que até acreditavam que ele estava sendo usado pelo diabo, homens que julgavam sem ter conhecimento pleno, homens que determinavam sem saber se era Deus ou não. Mas naquela noite, já que Jesus era um mestre, um rabi, Jesus também foi convidado para aquela casa, por esse homem que era o dono da casa, e o nome desse homem era Simão. Então Simão abre a sua casa não só para Jesus, mas para outros doutores da lei. E o que eles faziam? Eles jantavam naquela noite, e depois eles iam ter um momento de trazer questões bíblicas, ou questões da Torá, né, que era um livro que eles tinham, que é a nossa Bíblia de hoje, e eles começavam a discutir sobre aquilo. E aí os servos ficavam ao redor para servir o alimento, a refeição, e muita gente da rua, da cidade, eles corriam e ficavam por trás dos servos, vendo o que será que vai ser discutido, o que será que vai ser falado aqui. E aí as pessoas iam aprendendo a partir daquelas discussões, eu diria teológicas, ou discussões eruditas. E Jesus foi convidado para esse lugar. Mas eu quero que você entenda que quando Jesus é convidado para aquele lugar, haviam rituais. O povo do Oriente Médio é um povo ritualista. Eles têm protocolos. Todo protocolo deles, que eles exercem, fala ou tem uma mensagem. Então naturalmente, quando eles convidam para casa, eles só convidam a quem eles vão dar honra. Quando entra alguém na casa de alguém do Oriente Médio, eles vão se dispor a honrar completamente. E a Bíblia nos mostra que Jesus foi convidado, mas pelo aspecto do que a gente está vendo, parece que Jesus não foi convidado com honra. Parece que Jesus foi convidado para ser testado. Parece que Jesus foi convidado para ser julgado. Mas Jesus não se opôs, e ele simplesmente foi. As mesas naquela época não eram como as nossas mesas hoje, que a gente senta numa cadeira e a mesa vem até aqui. Não, a mesa era um tablado mais ou menos dessa altura, e eles ficavam recostados ou debruçados, com uns dos braços sobre a mesa, sentado numa almofada, e as suas pernas ficavam esticadas para trás, porque enquanto eles estavam assim comendo, as pessoas que estavam ao redor também conseguiam dar uma olhada no que eles estavam fazendo e conversando, e eles ficavam ali no chão, à mesa, conversando e discutindo sobre assuntos eruditos ou teológicos. Um dos pontos centrais que eu gostaria de observar com você é que enquanto Jesus entra naquela casa, os protocolos não foram seguidos relacionados a Jesus. E quais são os protocolos que não foram seguidos relacionados a Jesus? O primeiro protocolo que Jesus denuncia, Jesus fala, num dado momento para Simão, porque Jesus agora estava avaliando e vendo o que estava no coração de Simão. Por que os protocolos não foram seguidos? Porque Jesus não estava sendo recebido com honra. Vou repetir, Jesus não estava sendo recebido com honra. E qual é o cenário então que se destaca, a qual nós podemos tirar a nossa lição hoje de manhã? Que enquanto Simão não recebeu Jesus com honra, houve uma mulher, e essa mulher é uma mulher prostituta, ou conhecida como uma mulher da vida. Era uma mulher que as pessoas não respeitavam, ela não tinha credibilidade. E a Bíblia fala que ela vem até a casa de Simão. Como eu te disse, as portas ficavam abertas, os servos estavam ali ao redor, e as pessoas conseguiam de alguma maneira ter acesso. E aquela mulher encontrou Jesus debruçado, comendo e conversando, e a Bíblia diz que ela chega aos pés de Jesus, e aquela mulher faz algo aos pés de Jesus. E o que aquela mulher faz aos pés de Jesus ela começa a chorar aos pés de Jesus, e as suas lágrimas começam a lavar os pés de Jesus. Eu acredito que quanto mais ela olhava os pés de Jesus, mais ela chorava. E vou te explicar por quê. Porque um dos primeiros protocolos, quando você recebia alguém no Oriente Médio, naquela ocasião, na sua casa, você precisava ter água. Se você fosse alguém de posse, você teria água para lavar os pés, e você teria um servo que lavaria os pés do seu convidado. Jesus em nenhum momento
foi recebido com honra a ponto de sequer ter água na vez dele. Provavelmente teve água para todo mundo, talvez até servos que limparam os pés das pessoas que ali estavam, mas não os pés de Jesus. Então eu quero dizer para você que eles andavam muito, pois não tinham carro, e uma vez que andavam muito, os pés ficavam sujos, estavam repletos de poeira, repletos de sujeira. E a Bíblia diz que aquela mulher começa a chorar, e enquanto ela chora, as lágrimas escorrem, e ela começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Mas não só isso, depois que os pés de Jesus estavam lavados com as lágrimas, a Bíblia diz que ela pega o seu cabelo, ela desata o cabelo, e ela começa a esfregar para secar os pés de Jesus. Essa mulher quebra um dos protocolos centrais da religião da época, das crenças da época. Quando desatava o cabelo, a mulher só podia fazer aquilo na presença do marido. O cabelo dela solto era um chamado à intimidade com o marido. E aquela mulher já era uma mulher que era mal vista, que não tinha credibilidade. E no momento que ela entra e ela chora aos pés de Jesus, e ela não encontra uma toalha porque ninguém o honrou, ela solta o cabelo. Eu não acredito que essa iniciativa foi uma iniciativa pejorativa, uma iniciativa maldosa, maliciosa de maneira alguma, mas é uma iniciativa que revela um ambiente profético, uma mensagem profética. A igreja do Senhor, ela está aos pés do noivo, lavando os pés do noivo, mas também enxugando com o seu cabelo, ou seja, ela está tendo intimidade com o noivo. Deus está dizendo para nós, hoje de manhã, escancaradamente: o meu chamado para você não é para que você seja um operário para mim, o meu chamado para você não é que você apenas se torne um líder, o meu chamado para você, acima de qualquer coisa, é que você tenha intimidade comigo. Sim, Ele está nos chamando a ter intimidade. E o outro ponto que aquela mulher fez, que o homem não conseguiu fazer, que Simão não conseguiu fazer, ou não fez porque não quis honrar, é que ela trouxe uma essência caríssima, que era equivalente ao salário de um ano inteiro. E aquela mulher deposita ou derrama aos pés de Jesus aquele unguento lavando, porque ela estava dizendo: Ele merece, Ele merece. E ela começa a lavar os pés de Jesus. E eu quero mostrar para você que aquele unguento, aquela essência que aquela mulher trouxe, era a expressão do arrependimento dela. Porque as mulheres que eram prostitutas da época, elas tinham os seus próprios recipientes, porque como elas ficavam com vários homens, aquela essência tanto servia para o hálito, para o momento da intimidade, quanto servia também para elas se perfumarem. Então elas estavam sempre prontas para terem intimidade com os seus clientes. E aquela mulher, ao jogar tudo aquilo aos pés de Jesus, ela estava dizendo: não tem mais serventia para mim, porque eu não volto mais para onde eu estava, eu não farei mais o que eu faria. Eu encontrei alguém que me abraçou, eu encontrei alguém que está me entendendo, eu encontrei alguém que me perdoou verdadeiramente. Escute, e ela começa a derramar não só as suas lágrimas, que fala sobre vida de dentro para fora, não só enxugar com os seus cabelos, onde ela diz: mesmo que eu esteja exposta, eu já não tenho reputação, mas ainda que eu seja escorraçada daqui, tudo que eu tenho é em função dele. Sim, eu quero ter intimidade com ele. Não era intimidade sexual, ela estava vendo em Jesus o que ela não viu em nenhum outro homem, a ponto dela dizer: o meu trabalho de velha vida, o meu trabalho de prostituta, o meu trabalho de mulher perdida chegou ao fim hoje, e hoje eu encontrei uma serventia para essa essência. E ela ungiu Jesus. Ela não se ungiu para ele, ela ungiu os pés de Jesus. O meu ponto é que aí a gente encontra, em todo esse ambiente, Jesus não havia sido convidado para ser honrado, Jesus foi convidado para ser provado, para ser testado. Então o fariseu, que era alguém que vivia de aparência, esse homem chamado Simão, ele começa a dialogar no seu próprio entendimento, e ele começa a pensar, assim como a gente pensa, assim quando a gente olha para alguém,
Assim como o profeta Samuel olhou para Ana e disse: essa mulher está embriagada, que vergonha, o que essa mulher está fazendo? E ela não estava embriagada, ela estava desesperada, dizendo: dá-me filho, Senhor, Senhor, me dá um filho, se o Senhor me der um filho, eu vou te entregar. Ela chorou, intercedeu tanto, que ela parecia que estava embriagada ou louca, e os olhos daquele profeta, daquele sacerdote, julgou erroneamente. Assim como em outros momentos nós vemos, inclusive Davi, o salmista Davi, quando ele estava diante da arca, a Bíblia diz que ele começou a dançar tanto, que a túnica dele começou a levantar, e aquilo era um absurdo. Levantar a túnica e mostrar os pés, o tornozelo, o joelho para um homem, aquilo era exposição demais, a ponto dele dançar tanto, que a própria mulher dele disse: essa coca não é essa coca é Fanta, não é possível. Mais ou menos que ela disse: esse homem não é homem não, esse homem tem problema, porque como que pode um homem desse dançar? E existe algo que quando a gente está nesse ambiente de intimidade, esse ambiente da presença, quando a gente realmente está lá, parece que todo mundo desaparece, parece que a nossa reputação não significa mais nada, e a única coisa que a gente quer é chorar, é abraçar, é estar, é ficar. Davi demonstrou, ele disse: eu não estou nem aí se eu sou rei, eu vou dançar na presença dele. Ana disse: eu não estou nem aí se o sacerdote acha que eu sou uma louca. Sacerdote Eli, desculpa, é sacerdote Eli, não estou nem aí se eu acho, se Eli acha que eu sou louca, eu estou na presença de Deus e eu posso me rasgar. Escute, há algo que acontece quando nós entendemos o chamado à intimidade, e a gente adentra esse lugar sem enxergar A, B ou C, sem enxergar cultura, sem enxergar dinheiro, sem enxergar conceito, sem enxergar nada. A única coisa que a gente enxerga é: Ele está aqui, Ele é aquele que tem passado por aí, feito milagres, Ele é aquele que tem andado por vários lugares, realizado grandes prodígios, Ele está aqui agora diante de mim, eu quero Ele, eu quero Ele. E aí Simão pensa consigo e ele diz: mas não é possível. Eu acredito que Simão sabia. Quando a mulher se aproximou, ele disse: eu não vou nem expulsar, eu vou deixar para ver o que acontece. Ele estava testando Jesus. Enquanto a mulher tocava, ele pensou: se Jesus fosse de fato quem ele diz que é, um profeta, ele saberia quem está tocando nele. Jesus, que conhece os pensamentos, eu não sei se você sabe disso, Jesus conhece os pensamentos. A gente fala, mas Ele conhece as intenções. A gente pensa e Ele conhece as motivações. A gente age e Ele sabe quais são os princípios que a gente está usando para agir, o que tem por trás de tudo aquilo. Jesus estava vendo o coração de Simão, então Jesus olha para Simão e diz: Simão, me permita contar algo para você. Havia dois homens eram devedores, e o Senhor que havia emprestado dinheiro para aqueles homens, disse o seguinte: está na hora de me pagar, eu preciso que você me pague. O primeiro disse: mas não faça isso comigo. Mas ele disse: a dívida é muito grande, eu não posso perdoar você. Não, mas por favor. Naquela época, se você não tinha como pagar, ia o seu filho, as suas filhas, a sua esposa e tudo que era seu, e você trabalharia por tanto e tanto tempo até você pagar a dívida, ou seja, ficaria escravo daquele senhor. E esse senhor, olhando para aquele homem que devia muito, teve misericórdia e disse: tá bom, a tua dívida está perdoada, pode ir. Aquele homem saiu alegre, feliz da vida, porque tinha sido perdoado. Ele chega diante de uma outra pessoa que devia a ele, e ele fala: ei, está me devendo, hein? Eu quero meu dinheiro. E o cara falou assim: cara, por favor, me perdoa, não estou em condições de te pagar, não quero saber, você tem que me pagar. Cara, eu não tenho condições, não quero saber, vou mandar prender você, a sua casa, a sua família. Tenha misericórdia. Não tem misericórdia não. Amigos, negócios à parte, o que ele fez? Mandou aquele cara para a prisão, e ele foi encerrado na prisão. O senhor que havia perdoado a dívida dele chegou a saber da situação, e quando soube, o encontrou e disse: mas eu não tinha perdoado a você do que eu tinha te cobrado?
agora porque você também não perdoou, você também vai ser lançado na prisão e você vai ser atormentado lá. E isso aí fala sobre um contexto ou um aspecto espiritual. A gente não está entrando nesse aspecto agora, desse grande tormento de pessoas que não são misericordiosas. Nós não estamos entrando no ponto de pessoas que não perdoam e por isso elas são atormentadas em si. Mas Jesus estava usando isso aqui para dizer a Simão: Simão, eu tenho uma pergunta para você. E agora Simão estava sendo testado e avaliado. Desses dois homens, quem deles amaria mais ao Senhor? E Simão falou: deduzo. Sabe por que ele falou deduzo? Porque ele não podia empenhar a palavra dele, mas ele sabia exatamente o que Jesus queria dizer. Então ele disse: deduzo, ou julgo eu, que aquele que foi mais perdoado. E Jesus responde e diz: julgaste bem, deduzistes muito bem, porque a quem muito perdoa, muito ama. A quem pouco perdoa, a quem pouco é perdoado, pouco ama. Esse texto não só traz uma lição que Simão entendeu, mas esse texto nos traz uma lição que a gente precisa levar todos os dias da nossa vida. Simão achava que era tão perfeito, estava tão bem com Deus, que ele não tinha necessidade de ser perdoado. E por isso ele não honrou a Jesus, por isso ele não quis sequer depender ou ter relacionamento com Jesus. Ele tinha tudo o que ele precisava, ele já era o que ele precisava alcançar, ele já tinha no currículo dele todas as prerrogativas que diziam que ele era um mestre. Por isso ele carregava um alto conceito de: eu não tenho pecado suficiente. A Bíblia diz que todos nós pecamos e fomos separados da glória de Deus. E eu preciso mostrar para você, todos nós temos uma história, todos nós temos aqui uma história pregressa, todos nós temos algo que a gente se arrepende e que Jesus veio para arrancar de você a vergonha, arrancar de você a maldição, arrancar de você a consequência do pecado. É por causa de Jesus. E eu tenho certeza que por mais aquele que nunca foi para o mundo, que viveu sempre em casa, sempre na casa do Senhor, você também é tão pecador quanto qualquer pessoa lá fora, porque não existe pecadinho ou pecadão. Todos nós recebemos um alto preço, a misericórdia e a graça de Deus que nos alcançou e nos transformou. O ponto aqui é que Simão disse o que perdoou mais, mas ele não agiu como o que foi mais perdoado. E aí Jesus deu a ênfase e falou: por isso, desde quando eu entrei aqui, Simão, essa mulher não para de chorar e lavar os meus pés com as próprias lágrimas. Essa mulher não para de enxugar os meus pés com seus cabelos. E essa mulher não mediu esforços para limpar os meus pés e para perfumar os meus pés. E aí ele disse: por causa disso, os seus pecados são perdoados. Quem estava ao redor disse: como ele pode perdoar pecados? Quem ele pensa que é? Jesus recebeu do coração daquela mulher o arrependimento quando ela disse: eu sou pecadora, Ele é digno, a minha vida é indigna, eu tenho feito coisas que desagradam a Deus. Por isso ela chegou para ele numa atitude de adoração, dizendo: eu estou interrompendo aquela velha vida, e a partir de hoje eu quero ser uma pessoa nova. Ela entendeu o chamado de Jesus à intimidade. Em nenhum momento Jesus saiu pela rua: venham, venham. Mas o testemunho dele, o amor dele atraía as pessoas que eram mais necessitadas, que eram mais pecadoras, que tinham muitos fardos, que estavam atormentadas de espíritos malignos. E é por isso que a palavra diz que Jesus não veio para aqueles que são sãos, Jesus não veio para aqueles que já estavam bons, saudáveis, Ele veio para os doentes. Então quando Ele passa nos lugares, as pessoas doentes dizem: cara, eu preciso dele, e ela vai atrás dele. Preste atenção nessa outra lição importante, porque eu encontro, num dado momento, quando Marta e Maria tiveram a oportunidade de honrar a Jesus, Maria ficou aos pés de Jesus, honrando a Jesus, ouvindo a Jesus, e Marta estava atribulada, trabalhando, preparando a casa, fazendo tudo. Escute, não há nenhum problema em trabalhar.
O problema é quando Jesus nos chama para estar com Ele, a gente continua tendo um monte de atividades e um monte de tarefas, e a gente não consegue ter intimidade, a gente não consegue ser chamado à intimidade. Maria começa a ficar aos pés de Jesus, e Marta começa a bater as panelas, com raiva. Sabe aquelas pessoas que batem as panelas para chamar a atenção, que você precisa vir me ajudar? Bate a panela, bate as portas, para ver se alguém se toca e vem ajudar. E de repente, Jesus fala: o que está acontecendo, Marta? Ô Jesus, você não está vendo? Eu estou aqui trabalhando desesperadamente, e olha Maria, onde está? Maria está aí, ela poderia estar aqui me ajudando a fazer comida. E Jesus falou: Marta, para. Marta, todos os dias você tem uma outra, você tem comida para fazer todo dia, mas a mim você não tem todo dia aqui. Ô Marta, Maria escolheu a melhor parte, ela escolheu a boa parte, ela escolheu estar aos meus pés. Hoje Jesus está nos chamando a esse lugar, e é por isso que eu quero tirar um tempo com você específico. Eu estava orando e pedindo ao Senhor, Deus, que nessa manhã o Senhor mostre para nós onde está Simão, ou a postura de Simão, o religioso, e gere em nós a postura daquela mulher, que antes era uma mulher da vida, mas que reconheceu em ti quem o Senhor é, a ponto de não se preocupar com a reputação, e se lançar diante do Senhor completamente. Hoje eu creio que Jesus está dizendo para nós: eu estou chamando você a ter um encontro comigo, não com a religião. Escute, a Logos é um meio que conecta você ao Espírito Santo, mas a Logos não é a solução da sua vida, nem a presbiteriana, nem a metodista, nem a batista, nem a assembleia. Pastor Paulo é um canal e um instrumento que conecta você ao Espírito Santo, mas o pastor Paulo nunca será para você o que Jesus pode fazer, nem Luiz Hermínio, nem Azaf Borba, nem Tiago Fraga, nem Anne Silva, nem ninguém. Os nossos olhos precisam estar em Jesus. Tudo que nós fazemos ao redor é uma tentativa de conectar você ao Espírito Santo, conectar você a Jesus. Mas Jesus hoje está aqui nesse banquete, reclinado, com as pernas esticadas como era, dizendo: eu vim na sua casa e você não me recebeu com água para lavar os meus pés. Eu entrei na sua casa e você não me beijou em nenhum momento, como faz com todo mundo. Eu estou aqui e sequer eu recebi um lugar de honra. A minha grande pergunta é: quando nós convidamos Jesus para dentro da nossa casa, nós o convidamos como Simão, ou nós o convidamos como aquela mulher que, mesmo que ela não estava convidada para estar ali, ela encontrou um meio, uma oportunidade de dizer: Senhor, eu não medirei esforços para te adorar profundamente. O chamado à intimidade é um chamado a gente apagar todo mundo que está do nosso lado. Um chamado à intimidade é a gente parar de olhar para o outro e julgar o que o outro está fazendo, o que o outro está pensando, o que o outro está querendo, porque a Bíblia está dizendo que quando se trata de intimidade com Deus, é você e Ele. Todo mundo desaparece, é você e Ele. Mamãe não vai estar perto, papai não vai estar perto, o pastor não vai estar perto, é você e Ele. Deus está dizendo: Jesus está aí. E como nós temos recebido a Jesus no nosso meio? Talvez essa é uma pergunta para indivíduos, mas eu, como pastor, como temos, ou como tenho ajudado a nossa igreja a preparar tudo para que quando Ele venha, Ele se sinta de fato honrado, amado e bem recebido. Jesus está aqui hoje, e eu creio que a gente pode tirar uns minutos na presença dEle. Eu creio que o chamado é estar com Ele, e eu quero fazer um pedido a você: apague as pessoas que estão na sua frente, atrás de você e do seu lado. Olha só para Jesus hoje de manhã. Não importa se a gente vai cantar uma música, não importa se a gente não vai cantar, não importa o que vai acontecer. Eu estou dizendo: apaga. É sobre você olhar para Ele agora, porque o grande ponto é: o resultado daquele encontro transformou a vida daquela mulher. Ou seja,
O Simão se encontrou com Jesus, mas não foi transformado por Jesus. Mas a mulher se encontrou, mesmo que informalmente, com Jesus, e ela foi transformada. Porque o tipo que eu aplico, a forma como eu aplico o meu coração, vai determinar se eu estou com Jesus, porque eu quero me aproveitar dele, ou porque eu quero desfrutar da presença dele, reconhecendo quem ele de fato é. Feche os seus olhos junto comigo nessa manhã.